De volta com o Zona Multicor e hoje falando sobre LGBTI+, na periferia. Estamos recebendo as convidadas Giovana Borges, que é do Ibura e é técnica administrativa da UFPE, Gabriela Carla, que é de Dois Unidos e estudante de História na Unicap, e Henrique Costa, que é do Engenho do Meio e mestrando em Serviço Social pela UFPE, meu amor. Tá, querida. É importante apontar as carências da quebrada. Muito do que se reproduz nessa realidade é bastante pesado para pessoas fora da norma. Mas é ainda mais importante reconhecer iniciativas de luta e resistência que nascem na periferia e o quanto esses espaços de troca são acolhedores para nós que viemos da quebrada. A Perifa tem sim movimentação, talento e arte. Rolês como o Favela LGBTQ+, que acontece no Ibura, em Recife, são exemplos de organização e resistência na quebrada. O Favela LGBTQ+, ele é uma manifestação cultural onde a gente vai manifestar, pedir direito e mostrar que nós aqui, dentro da favela, nós existimos e resistimos, sabe? Nós aqui, nossos corpos são invisibilizados, sabe? É como se a gente não morasse aqui. E o intuito do Favela LGBT é isso, é mostrar que existimos mesmo. Pra mim, sou gorda, entende? A gordofobia em casa, principalmente, eu sofro muito isso em casa, a gordofobia em casa. De tipo, essa roupa não sei o quê. E às vezes isso fica na minha cabeça, porque aí fica marcando. Eu sou uma mulher sapatona, né? Aí então, tipo, é bem complicado porque os caras me respeitam até certo ponto. Porque, tipo, depois disso começam os assédios e os fetiches, né? Porque, tipo, me vê com uma menina já, olha, a namorada e tal, não sei o quê. Aí, tipo, eles são muito entrões, sabe? Tipo, tocam muito e tal. Eu me entendo enquanto gay, mas muitas vezes eu costumo me dizer enquanto bicha e não poder sair com as roupas de bicha, não poder me vestir como uma bicha, não poder agir como uma bicha dentro da comunidade, porque eu sinto que uma hora ou outra eu vou sofrer alguma retaliação no meio da rua, ou seja, andando com os meus amigos. Sou um homem gay e tem suas particularidades. Tenho amigas travestis, tenho amigas sapatonas, tenho bissexuais, não binárias, assim. E o mundo LGBT vive dentro da favela também, entende? E isso é que eu quero trazer. Eu quero trazer toda a informação para dentro da favela, tá entendendo? Amar livremente tem sido um ponto marcante na nossa luta. Não só na quebrada, né? Mas em todos os lugares. As nossas relações são vistas como aberrações. E aí, gente, como se dá a afetividade na periferia? Então, a partir da minha vivência, é meio que não se dá, né? Primeiro porque a minha orientação sexual afetiva é por homens, né? E falando especificamente dos homens cis, e a maioria da sociedade como um todo, a sociedade não reconhece nós, mulheres trans e as travestis, enquanto mulheres. Então, assim, no meu caso, ter um relacionamento com um homem cis, por exemplo, gera uma resistência. Já tive situações de me relacionar, mas onde tem que ficar escondido, né? Tem que ser algo que as pessoas não possam saber. Sigilo, né? Sigiloso, ou um lugar tranquilo, né? Um lugar reservado. Então, assim, a gente percebe o quanto essa violência, ela nos priva, e além do direito de ir e vir muitas vezes, onde a gente é xingada na rua, é violentada, é apedrejada, é agredida, vai além e nos priva também da afetividade, né? Desse rolê afetivo, primeiramente no ciclo familiar, né? Que muitas vezes, via de regra, as pessoas LGBTs são expulsas de casa, então já perdem esse afeto da família e dentro da família, no ambiente familiar. Né? E aí quando parte para um parceiro ou uma parceira, aí já tem alguns estigmas sociais que acabam impedindo que se viva essa afetividade. E tu, Henrique? Então, primeiro assim, eu acho que a afetividade é algo muito difícil na periferia, não porque a periferia é menos afetiva, mas porque as pessoas são revoltadas. Pois é, né? mas é porque a gente acaba tendo na nossa vida um atravessamento de violência constante, policial, familiar, e isso é reproduzido para todas as esferas. Mas aí, né, não é só violência que a gente vivencia, a gente também constrói relações de afetos. Talvez não relações baseadas na heteronormatividade de um casalzinho que se ama e se casa,
Não é isso, né? Mas a afetividade que eu percebo, e eu faço questão de ressaltar, porque é ela que me faz estar aqui hoje, inclusive, é a afetividade daquela bicha que tá ali do lado da sua casa, que tá passando por um perrengue. Bicha, aconteceu isso. Não, Mona, venha, entre. É a afetividade de da travesti que precisou ir no serviço de saúde e foi mal acolhida. E vamos lá nós duas dar o bale juntas. Então, assim... Aí já vai 5, né? Vai ser. Já ajuda a outra no caminho, né? E vai tudo Então, assim, a gente constrói a afetividade também como elemento de resistência, sabe? Porque é colocado pra gente que a gente tem que estar o tempo todo se destruindo, se degladiando, e que o ápice da afetividade seria o relacionamento com homem cisgênero, branco. Né? E não é isso que a gente constrói, não é isso que a gente pensa. Até porque a gente nem cabe nele, Pois né? e eu acho que é importante a gente ressaltar esse tipo de afetividade, porque muito me agrada. Puxando o que ele está falando sobre afetividade entre pares é muito importante, porque você olhar para a pessoa e você saber, você passa pela mesma coisa que eu, qualquer coisa, o BO é só me chamar, porque a gente resolve, não sei o que lá. É muito importante mesmo. Lá, as pessoas que eu conheço que são LGBTs e que se relacionam, geralmente é aquela coisa também, é muito escondido, é aquele casal de sapatão que mora no final da rua, aquele sabe, tipo uma coisa bem... Passar de mão dada? De mãos dadas... Não, acho que quase nunca. Não, porque a gente... E, assim, elas terminam falando também... falando sobre isso, né? Dizendo que, tipo, não, mas a gente tem que respeitar onde a gente tá, sabe? Mas você também é daquele lugar. Isso não é falta de respeito, né? Não é falta de respeito. Então, acho que vem de todos os espaços as repressões, assim, né? Até... Nunca que eu vou dizer que a culpa de alguém se sentir mal porque sei quem é dela, mas, assim, a gente termina também fazendo isso com a gente. Sim. E isso acontece muito lá. É muito importante também falar que essas repressões, elas estão galgadas numa ideia de família, né? Que é uma ideia que está presente na periferia, principalmente através da religião. Principalmente a cristã, né? Que também é muito forte na quebrada. Isso traz junto de si uma ideia de família bem remarcada e que muitas vezes não contempla a gente, nem as nossas formas de se relacionar. Quando a gente fala em família, como foi para vocês o processo de aceitação enquanto pessoa LGBTI+, na perifa? Eu reconheço o meu privilégio de ter sido acolhida pela minha família. Assim, eu entendo e eu sei, a gente sabe que essa não é a realidade de 90% das nossas manas, que via de regra a família expulsa, né, ou rejeita, ou violenta, ou aceita, mas de uma forma brusca, violenta, e que violenta simbolicamente, silencia de alguma forma. Então, assim, nesse aspecto eu fui totalmente acolhida pela minha família, assim. Inclusive moro com os meus pais, eu morava só quando eu comecei o meu processo de transição e fui morar com os meus pais e concluir minha transição, assim. Então, eu fui muito acolhida pela minha família, isso sem dúvida para mim é um diferencial, eu sei que é um diferencial, mas assim, eu não gostaria de colocar isso como diferencial, né? Mas sabe, Ju, é muito importante tu falar sobre isso, porque quando a gente fala nesses pontos de vivência LGBT mais da periferia, parece que tá todo mundo assim, morrendo. E claro que a gente... essa ideia de LGBTfobia é importante a gente saber que ela se estende para fora da periferia. E que é uma realidade, assim, do mundo geral, inteiro. né? Então a gente não pode pensar que a periferia é esse lugar, assim, que, nossa, todo mundo é horrível. Tudo tem que acontecer lá. Claro que Vai algumas indo coisas lá. são intensificadas por tudo que a gente falou, dessa rotina de violência que é legitimada institucionalmente para a periferia. Exato. Mas que vai ter a polícia, o racismo, todo esse rolê que pesa muito na periferia. Mas que, enfim, a gente vive e que a periferia também é um lugar de felicidade, né? Igual, menino. A gente tenta. Então, no meu caso, foi bem complicado, assim, não foi nada fácil, porque, enfim, eu era a única pessoa gay, viado, não era gay, viado, frango da rua. E aí, pois é, e aí tudo girava em torno da minha sexualidade na rua, né? Com quem eu tô andando, o que é que eu tô fazendo, onde eu tô dançando, o short que eu tô usando, enfim, minha mãe se via no inferno. E eu super entendia a pressão que ela colocava pra mim, porque acaba que era uma pressão que ela sofria e vivia. Mas aí o tempo foi passando, né? Ela foi estudando, enfim, tive algumas oportunidades, né, de avançar em algumas coisas e isso foi se tornando mais sutil. Não acabou, né? Mas hoje as pessoas têm mais receio de trazer algumas questões para mim do que, por exemplo, para uma bicha se eu não tivesse um ensino superior, né? Hoje ela se sente mais acuada. Eu acho que acaba que é um respeito pelo lugar que ocupa, né? É um respeito pelo título, né? Comigo sempre rolou muito apoio por parte da minha mãe, Claro. tu sabe? E
em questão da vizinhança e eles só ficam meio que, tipo, se eu chegar com alguém lá meio diferente, eles já estão olhando assim, tipo, sabe? E eu não consigo me sentir à vontade, assim, no meu espaço, de fato e tal. Mas nunca, não rolou nada grave, assim, ainda, em relação a isso. A não ser, mais uma vez, aquela questão que eu tô falando, de eu não poder me colocar e É sempre viver. invisibilidade. É sempre invisibilidade. Mas aí, bissexual, né? Quase não existe. Pesadinho. E é grave, né, gata? Assim, É bem complicado. Essa realidade pode parecer mais sutil, mas ela é bem grave também. No sentido da gente não poder desfrutar do nosso espaço afetivo e em casa e com as nossas famílias, né? Porque a realidade da heteronormatividade é outra, né? E também quando a gente fala em família, a gente também deve se lembrar, né, dessas outras configurações de família que se tornam, né? Por exemplo, na Várzea, eu conheço várias pessoas de periferias e de interiores, enfim, que por serem expulsas da família ou por histórias N, acabam se juntando e formando uma família, não é? E isso é muito massa, né? A gente perceber também que existem essas novas configurações de família. Oxe, mano, eu vim de Aracaju pra cá, fugi da média, não fui expulsa, mas fui expulsa também. E vim pra cá, assim, agora minha família é tipo outras bichas que encontrei, Exato, outras é travestis isso. que encontrei, sabe? É isso. Tá ali dividindo o espaço, né? Eu também percebo muito isso, por exemplo, na minha comunidade, assim, tipo... Comunidade não, né? Favela. Que, por exemplo, antes eu era da igreja, né? E eu era amigo de muita gente. Logo depois que eu saí da igreja, que eu me assumi viado, eu perdi todos os meus amigos. Ou seja, todos, né? Ficaram aqueles ainda fazendo a linha, né? Dizendo, não, oi, tudo bom? Sim, Mas, inclusive. de fato, não era, né? E aí surgiu outros amigos. Aí eu conheci realmente a galera LGBT. E hoje em dia, meus amigos da quebrada são LGBT, na sua maioria, assim. Tem alguns héteros ali perdidos, mas a maioria é LGBT. E é essa família que a gente se fortalece mesmo, né, querida? Porque ela se junta igual. A gente, a conversa tá ficando ótima, mas por hoje o Zona tá ficando por aqui. Que peninha. Obrigado, Gil, por vir. Muito obrigado. Obrigado, Gabriela. Agradeço também. pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. E é isso, gente. Segue a gente no Instagram e no Facebook e fiquem ligadinhos que semana que vem tem mais Zona. Tchau, tchau. Thank you.